Vamos começar então falando sobre um fluxograma de desenvolvimento de jogos educacionais. Só lembrando que um fluxograma é todo elemento visual que nos faz, que nos remete à criação ou ao procedimento ou até mesmo às etapas para se concluir algo. No final desta aula, nós vamos falar sobre um modelo chamado Business Canvas Model. Esse Business Canvas, ou é um modelo, ou estilo, ou plantilha, ou apenas uma folha no qual você vai preencher quais são as regras que o seu jogo, que a sua gamificação, a sua abordagem gamificada terá sobre um elemento que você vai estar ensinando. Bom, o a abordagem de jogos, seja por gamificação, criação de jogo de tabuleiro ou de cartas, ou que são chamados jogos analógicos, ou jogos digitais, são elementos fundamentais para que você consiga aplicar efetivamente o Learning Experience. Mas, antes da gente ir para essa parte de Learning Experience para os jogos digitais, ou os jogos digitais apoiar o Learning Experience, vamos relembrar que desde 2018 nós temos uma trilha para seguir, nós temos um caminho para seguir, e esse caminho da educação é desempenhado, né, é descrito, aliás, pela Base Nacional Comum, tá? A nossa BNCC. Então, sempre temos em mente que, para o que nós vamos ensinar, vamos estar dando uma olhada lá na BNCC, quais são as relações, quais são os objetivos e, principalmente, quais são os momentos que eu preciso, né, criar habilidades e conceitos, né, competências para o meu aluno, independente seja do fundamental, do médio ou até mesmo do ensino profissional. Primeiro passo, você vai consultar a BNCC, vai identificar sempre qual é a área de atuação que você tem, né? Marcelo, a do ensino médio não está pronta? Eu acho que está sim, viu? Eu acho que está tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Tem alguns elementos aí que agora eu estou na dúvida, hein? Você me botou em xeque, mas vamos saber depois. Depois a gente vai correr atrás certinho, né, sobre a BNCC do ensino médio. Mas do ensino fundamental está prontinha, né? Aí você vai escolher qual é a competência específica que você deseja trabalhar dentro daquela disciplina, qual a competência e qual habilidade específica é interessante ser trabalhada dentro daquela disciplina. A competência e a habilidade são focos importantíssimos nessa nova visão da BNCC. A partir daí, nós vamos identificar as características do jogo e depois vamos elicitar, esclarecer, expor, né, anunciar as funcionalidades desse jogo ou dessa abordagem gamificada que vai, né, trabalhar as habilidades e vai ampliar as competências usadas, né, desenvolvidas dentro da BNCC, dentro daquela área da BNCC. E o mais legal de tudo isso é tudo tem que estar relacionado com o seu tópico, né, com a sua área de atuação, né, a sua disciplina que você escolheu para criar um bom design de uma gamificação ou de um jogo. Se você olhar desse critério, você vai ver que aqueles passos que eu mostrei na tela anterior são esse fluxograma aqui. Você vai pensar no que fazer. Bom, começamos aqui. Você vai consultar a BNCC. Identificou a área? Primeira pergunta é: houve identificação das competências gerais daquela área para que você consiga trabalhar? Se sim, você vai escolher uma competência específica. Se não, você volta até identificar todos os elementos necessários daquela área que você deseja trabalhar as competências.
A competência específica necessária e explícita na BNCC, opa, esse aqui eu não posso deixar de fazer dentro do meu jogo. Feito isso, qual habilidade que essa competência desenvolve? Há uma competência específica ou não há? Se não há, você volta e vai identificar mais elementos da área. Havendo habilidade específica, qual habilidade nós vamos trabalhar? E quais características dessas habilidades são fundamentais? Para que depois a gente possa elicitar as funcionalidades da gamificação ou do jogo, que vão trabalhar essas características, e depois identificar os tópicos pedagógicos que podem ser associados a esta abordagem. Para em último caso, mas lá no final, você desenvolver o artefato, né, digital, seja um jogo, seja um multimídia, seja um site, ou o artefato, né, analógico, que é o jogo de tabuleiro, os peões, as cartas. Tá? Então, isso a gente vai trilhar aqui nesta aula para que a gente consiga aplicar com os nossos alunos. Vocês serão o primeiro teste desta metodologia. Mas antes da gente começar a metodologia, nós vamos aprender um pouquinho com o grande contador de histórias, Forrest Gump. Vamos se lembrar do filme Forrest Gump? Legal. Quem é o Forrest? E qual história ele está contando no filme? A história da vida dele. Note que tem várias fases, vários momentos na vida dele. Da mesma maneira, nós temos que contar uma história no nosso jogo. Essa área é chamada de storytelling. Você está contando uma história, contando um elemento, passando uma informação, né, contando um caso lúdico, e a partir desse caso lúdico, que remete às suas fisiologias de sociedade, fisiologia de operação mesmo, laboral, ou até mesmo um elemento de relação entre as pessoas, tá? Então, quando a gente tem essa história combinada, a gente faz o quê? A gente consegue, né, chamar a atenção do nosso aprendente e trazer essa atenção para realmente o ensino que a gente quer chegar. Um grande exemplo disso são as parábolas de Jesus. Todas as parábolas narradas na Bíblia são de inspiração e são, para nós, no nosso mundo, um momento no qual nós conseguimos atemporalmente, sem relação de tempo, a qualquer momento, ao ler uma parábola, ao compreender essa parábola, que vem a partir de uma história, abstrair, retirar um conceito, no caso, um conceito filosófico, né? No caso da Bíblia, um conceito filosófico. No caso da nossa gamificação, seja para a construção de um jogo analógico, de um jogo digital, nossa abstração será o quê? Será o ensino, será um conteúdo, será a aplicação do conteúdo, será a competência criada com aquele conteúdo, será o desenvolvimento da habilidade para trabalhar aquela competência daquele conteúdo. Então, nós começamos aqui, no nosso fluxograma, na primeira etapa. Qual é a nossa história? A definição da história, nós temos que esclarecer melhor. Quem são os personagens? Qual é o cenário de fundo? Qual é o cenário que eu estou colocando esses personagens? Quem é o herói? Quem é o vilão? E outra, mas não menos importante, é como se vence essa história? Como se termina essa história? Note que eu vou voltar novamente aos ensinamentos da Bíblia. Existe um herói na Bíblia. E existe esse herói que passa por vários momentos, várias situações, e existe que na Bíblia a gente sabe qual é o resultado final, a gente sabe como se venceu o jogo. E qual é o jogo que é relatado na Bíblia?
Essa é uma pergunta importante. Qual é a história que tem o jogo? Qual é o conflito que se tem dentro da Bíblia? Vamos tirar a Bíblia e vamos utilizar, por exemplo, um outro elemento de história que faz todo esse, e é que é muito comum para os nossos jovens, é a história do Harry Potter. Veja por um lado, quem são os personagens do Harry Potter? Qual é o cenário que ele tem? Quem é o vilão? Quem é o herói? Como ele vence? Como ele chega ao final? Porque é uma história envolvente. Assim como a história bíblica, também o J.R. Rowling, né? J.R. Rowling, né? Que é uma mulher, né? Ela produziu a história do Harry Potter com um objetivo, né? Como ele vence? Quem é o vilão? Quem é o herói? Né? Para depois a gente começar a pensar nos artefatos que nós vamos utilizar para dar as emoções. Note que toda vez que há um perigo que o Harry Potter vai passar, muda o som, muda o ambiente. Toda vez que o Harry Potter está em um momento alegre, divertido, muda também o som, muda o ambiente. E a representação dele? E a representação que nós temos? Houve também mudança no Harry Potter? Houve. Vamos tirar agora o Harry Potter e vamos lembrar de outros personagens que vemos. Vamos pensar nos filmes, que aí fica mais fácil. Depois a gente transpõe para a área, né, gamificação, jogos analógicos e jogos digitais. Vamos pensar aí quais são as modificações que aconteceram, por exemplo, no personagem do filme De Volta para o Futuro. Lembra lá do Marty McFly? Ele estava, é o personagem central do filme De Volta para o Futuro. Ele passa, são 3 etapas, é um filme dividido, uma trilogia de 3 filmes que você tem que assistir do começo ao final para que você compreenda toda a história. E olha que interessante, todos, na história toda do De Volta para o Futuro, existe o uso de vários objetos. Cada objeto que é utilizado fora do seu tempo, fora da linha de raciocínio temporal, da linha de execução temporal, aliás, se ele sai daquela linha de execução temporal, ele causa um transtorno para o Marty McFly, seja ele no livro de apostas, seja ele no skate voador, seja ele depois lá no Velho Oeste, né, lá no Velho Oeste, quando ele está na última etapa, que ele também vê o grande, né, o Doc, né, o Doc, eu esqueci o nome do doutor, Emmett Brown, Emmett Brown, ele conhece, né, a sua esposa lá no filme 3. Isso é muito interessante. E tem todos uns elementos de objetos que vão interferir, né, esses objetos nós chamamos de artefatos. Esses artefatos do jogo vão interferir nas conquistas, no desenvolvimento das habilidades e do desenvolvimento das competências que aquele jogador terá para chegar até o final do jogo. Por último, nós vamos trabalhar na busca da evidência pedagógica que teremos com a história. O que, se nós queremos trabalhar dentro da formação do aluno, dentro do conhecimento que é necessário ele ter com aquela instrução, né? E qual é a vantagem que se tem ao usar esse artefato pedagógico, esse artefato lúdico que é o jogo. Uma coisa que é muito importante é o que nós estamos desenvolvendo, seja no jogo, né, no jogo de tabuleiro, nós estamos desenvolvendo um princípio de interação, né, interação pessoa a pessoa. Se é um jogo de computador, nós estamos desenvolvendo outro tipo de interação, que não é necessário humano-humano, pode ser humano-computador. Por último, a gente vai
para a aplicação em sala de aula? Bom, como eu falei, existe todo um enredo, existe toda uma maneira de você contar uma história. Para mais detalhes, procura esse artigo aqui de Storytelling como ferramenta de educação, tá? Da Nayara Kobori, tá? E nesse artigo, nesse trabalho, ela relata que o enredo é o endereçamento de ações executadas ou a executar pelas personagens numa ficção, a fim de criar um sentido ou emoção no espectador. Opa, lembrou da ideia da emoção? Lembrou então também do learning experience. Tudo a ver. Quanto mais entrelaçado o enredo, mais se prende atenção na solução. E é o ponto principal do desenvolvimento de jogos educacionais, pois as regras, né, para entender o enredo, as regras de observação dos objetos, as regras de interação entre os artefatos, os objetos de tela, os objetos de carta, os peões, vão mostrar, vão poder, não mostrar, vão poder engajar mais o nosso aluno a concluir, a ganhar o jogo, a passar por todas as etapas. E é aí, quando ele passa por todas as etapas, que nós conseguimos encontrar as evidências pedagógicas que aquele jogo é importante, porque aquele jogo avançou, teve um incremento no conhecimento, teve um incremento nas habilidades, teve um incremento no conjunto de competências daquele ente aprendente. A gente brincar um pouquinho com história, vou colocar um enredo bem interessante aqui, que alguns vão lembrar e outros nem imaginam de qual seja esse enredo. Mas note que interessante é esse enredo. Tá? Esse enredo é trabalhado em 3 atos. O primeiro ato começa sempre assim. Era uma vez um macaco chamado Donkey Kong e o seu sobrinho inseparável Diddy Kong. Todo dia é uma ação, eles saboreavam umas bananas e uma enorme reserva de frutas embaixo da casa do Donkey Kong, localizada no Congo Jungle. Até que um dia, o pirata King K. Rool e seus capangas roubaram todas as bananas do protagonista. Ato 2. A gente fala que é a jornada. Por causa disso, a dupla sai em busca do seu tesouro, as bananas, as frutas, no caminho e enfrentando diversos inimigos. Por isso, eles encontram diversos animais dispostos a ajudar e se tornam seus amigos durante a jornada. E por isso, eles conseguem vencer os desafios e chegar até o barco pirata do vilão. Ato 3, que é o desfecho. Até que finalmente eles enfrentam o King K. Rool, derrotando e recuperando suas reservas de banana. Desde então, toda vez que sai de casa, Donkey Kong confere o seu tesouro. A moral da história, né, o ensinamento moral que tem ali é: com a ajuda da família e dos amigos é possível vencer o desafio. Então, este é o nosso enredo, que gerou neste interface aqui. Olha que interessante. Nessa época, quando eles produziram esse jogo, produziram esse layout, que é bem simples, né? O Mario, Super Mario Brothers, que é os irmãos Mario, né? Que é um jogo que foi imensamente criado, vendido, começou no Japão, veio para o Brasil, pegou a Austrália, Estados Unidos, é um jogo um dos mais vendidos em todo o mundo, né, o Mario Brothers. Ele vem do Donkey Kong. E o Donkey Kong, né, o Donkey Kong acabou tendo uma outra parte, um outro elemento, que era de
né? O Donkey Kong, ele era de herói, passou a ser vilão em outros jogos. O Donkey Kong, olha que legalzinho. É bonitinho, né? Ele tem os momentos que ele vence, tem a hora que ele perde. Eu acho tão bonitinho. Mas vamos deixar isso para nostalgia depois. Eu gostava muito de jogar o Donkey Kong. Bom, e por fim, toda vez que a gente constrói um jogo, constrói um artefato que vai ser usado com aprendentes, nós vamos aplicar um protocolo de ação, um protocolo educacional para que nós possamos averiguar se aquilo que nós estamos propondo fazer com o jogo realmente está sendo executado, está acontecendo. Bom, só que o jogo, né, não pode ter um protocolo tipo esse aqui da tela. Por que esse protocolo não pode? Porque é um protocolo padrão de entrega, ele precisa de outros elementos para a gente avaliar se realmente estamos trabalhando com uma abordagem que vai ter sucesso, né? Uma abordagem que a gente consegue analisar se realmente houve ou não um avanço, uma assimilação do conhecimento, se houve um desenvolvimento de uma habilidade, se houve uma compreensão melhor de uma competência. Então, a gente tem que trabalhar com protocolos que meçam isso. Existem vários protocolos, mas uma sequência muito legal é esse trabalho do Braulio Luma, Braulio Luna Filho, aliás, Braulio Luna Filho, tá? Que vai falar sobre diversos tipos de protocolo. Você depois dá uma olhada nesses protocolos aí e escolhe qual que é o melhor para a sua área, tá? Todos os protocolos, e pode ser que nenhum deles sirvam, você precisa de um outro, e você pode até misturar os protocolos, mas desde que você siga esses protocolos do início até o final. Agora, nós vamos montar um canvas, um business model, tá? Para que a gente consiga imaginar, desenvolver futuramente o nosso game, seja ele analógico ou digital. Bom, o que é então um business model canvas? Business model canvas é um quadro de modelo de negócio. É uma ferramenta de gerenciamento estratégico. Serve para a gente ter uma noção visual daquilo que você vai propor. Com o Business Canvas, você consegue apresentar a sua ideia de uma maneira mais clara e, principalmente, consegue captar, né, parceiros para te ajudar no desenvolvimento. Ou até mesmo, quando você solicitar o desenvolvimento para um Ghost Coder, por uma empresa que está codificando para você, né, a aplicação, você pode falar assim, eu tenho esse Business Canvas e eu quero que você execute dessa forma. Uma coisa que é muito legal, se você pensar assim, poxa, eu quero qualificar agora, eu estou na área aqui, o que eu deveria propor mínimo necessário? Qual é o menor, o meu menor elemento, né, para propor a minha qualificação, para dizer, olha, a partir daqui eles vão acreditar que eu vou conseguir terminar o meu mestrado.
o modelo Canvas é excelente para isso. Por quê? Porque ele vai dar descrições do que você está propondo, né? E aí a gente vai avaliar. Existem várias maneiras. Tem até um Canvas. Olha, a Simone colocou aqui, tem um Canvas que é um modelo para sala de aula, para você montar o seu script de sala de aula, tá? Que é muito utilizado também. Ótimo, valeu pela dica aí. Bom, e como é que é um Canvas, tá? Para gamificação. Para gamificação, seja para jogos de tabuleiro, jogos de cartas, jogos digitais ou jogos analógicos, ele tem uma cara. Essa aqui é um tipo de canvas. Eu não considero o melhor, tá? Existem outros mais interessantes. Existem elementos aqui que são de plataforma, nós vamos explicar o que é, de conceito estético, de comportamento, de identificação de jogadores, né? Quais são os custos envolvidos, quais são as promessas de construção que nós teremos ali, né? Mas esse aqui é um caminho. Eu proponho para vocês utilizarem um que a gente chama de Game Design Canvas, tá? Esse Game Design Canvas, você pode encontrar, tem diversos Canvas, tá? Você não precisa seguir esse, mas você precisa seguir a estrutura, tá? O que você vai preencher ali dentro, né? De como que você vai interligar uma informação na outra, tá? Então, esse aqui é um modelo padrão de Game Design Canvas, no qual você sempre vai declarar qual é o projeto, né? A data e a última revisão que você fez nesse Canvas. Toda vez que você altera o Canvas, você tem que vir aqui e alterar a data da revisão. Esse Canvas, você pode trabalhar com uma folha de estilo e colocar post-it, ou você utilizar um documento no Word e dividir, né, em 1, 2, 3, 4, 5 colunas, criar uma tabela com 5 colunas e, né, 2 linhas. E aí você vai esticar. Eu vou fazer com vocês nesta aula também. Mas o que eu quero deste Canvas é compreender todo o conceito que traz esses elementos. Por exemplo, a plataforma, o conceito do jogo, a jogabilidade, o fluxo do jogo, o controle, a interface, o cenário ou o mundo, né? A identificação dos chefes ou inimigos, as mecânicas e os personagens que estarão dispostos no universo que você vai criar. Para que você consiga compreender cada um desses aqui, eu criei algumas imagens mnemônicas que, se você assistir os filmes, você vai lembrar também das ações desses personagens e vai fazer o match, vai fazer o casamento entre a informação que eu estou passando do game design, né, Canvas, e a emoção que você teve ao assistir os filmes. Então vamos lá. Esse aqui é um outro modelo de Canvas, tem a mesma só tá um está em inglês e outro está em português, mas é pouca diferença, tá? Antes da gente começar a produzir, vamos pensar no seguinte: opa, essa aqui são as 7 perguntas que eu tenho que responder antes de eu começar a pensar no meu modelo Canvas, tá? Primeiro, qual é o objetivo desse jogo? Vou criar o jogo para quê? Quanto tempo, né, eu estou esperando, né, eu estou idealizando que esse projeto seja realizado? Quais são os gastos previstos para produzir esse jogo? Gastos que são comuns, não são nada estrambólicos, vamos falar assim, né, estratosféricos, estrambólicos, né, como o pessoal diz. Gastos altos, são gastos comuns. Para você, às vezes, vai ter que imprimir, por exemplo, um tabuleiro. Como que você vai ver esse tabuleiro? Você vai ter que desenhar esse tabuleiro. Você vai ter que criar os peões, sejam esses peões que eu estou marcando aqui, né? Sejam esses aí, ou sejam qualquer outros. Quais são os elementos que você vai estar construindo, né? Você vai pegar de outros jogos já prontos? Tem isso. Quais são, né? Quem são as pessoas que estão fazendo parte da sua equipe, que vão te ajudar a desenvolver? Ou você vai estar no modelo solo, só você, né? E aí você vai ter que dar conta de tudo. Tem
Tem isso também, né? Outra coisa, outra pergunta importante. Qual é o público-alvo do jogo? São crianças? São adolescentes? Por quê? Para cada público-alvo, eu tenho uma regra de limitação. A faixa etária daquele jogo, a faixa etária daquela multimídia, daquele jogo digital, é diferente para cada uma das idades das faixas etárias. Então, se você desenvolver um jogo para crianças até 7 anos, tem alguns termos, algumas palavras e algumas imagens que não podem aparecer. Em imagens de 7 a 10, você já tem outros tipos, de 10 a 12, de 13 a 14, e de 14 a 16 é outra, e maior de 18 anos é o adulto. Né? Então, a gente tem algumas imagens que nós podemos utilizar e outras não. Alguns conjuntos de cores que nós podemos utilizar e outras não. Responda também qual é o número de jogadores previstos e qual é a duração de uma partida no jogo. Uma partida no jogo é 45 minutos? 50? É 1 hora? Porque eu estou em sala de aula também. Ok? Esse jogo vai ser jogado em sala de aula. Quanto tempo eu vou estar utilizando? Eu tenho que desconsiderar do meu tempo. Se vamos supor, eu tenho uma aula geminada, eu tenho lá os primeiros 10 minutos, eu tenho a gestão da sala, entre fazer a chamada e organizar os nossos alunos, né? Os adolescentes, os jovens ali, eu tenho um tempinho inicial. Cada professor sabe qual é o tempo que gasta para poder contornar, para poder fazer o gerenciamento da sala de aula. Então, eu tenho que descontar do tempo que eu vou estar propondo o meu jogo. Então, qual é o tempo certo? 20 minutos, 40 minutos, 50 minutos? Não sei, você vai pensar nisso. E aí a gente vai responder algumas coisinhas. Plataforma. Você vai colocar nesse campinho aqui, ó, nesse campinho azul, nesse primeiro campinho aqui, você vai descrever qual será o tipo de jogo que você está produzindo. Está produzindo um jogo analógico? Está produzindo um jogo digital? É um jogo de cartas, de tabuleiro? É um jogo passatempo? Como é que vai ser isso? E definir qual é o estilo de jogo. Como é que ele vai estar se relembrando? Ele é o estilo de esportes? Ele é o estilo Donkey Kong? Ele é um estilo que eu quero que ele seja de animação? É um RPG? É um estilo de corrida? É um jogo online? Uma simulação? Você vai identificar. Depois você vai lembrar das linhas gerais que a gente viu nessa aula, lá no comecinho, sobre a construção da história. Na construção da história, você vai ter que apresentar os personagens, identificar a saga do herói, a trama, ou expor a trama, o conflito e o desenrolar da trama. E os elementos de cada cena que é importante. Cada cena que remete a um conceito. Mas vamos lá. Para você conseguir determinar corretamente qual é a saga do herói, vamos usar esses aqui, ó, esses de exemplo. Nós temos aqui, qual que é a saga do herói de um filme O Náufrago? A saga do herói, né? A saga do herói está do náufrago, eu esqueci o nome do personagem do Tom Hanks neste filme, mas o náufrago, ele tem uma saga, ele tem uma motivação. E olha que interessante, a motivação dele traz, né, vocês vão perceber, traz consequências e tem um porquê de existir essa motivação. Curtindo a vida adoidado, né? Top Gun, Asas Indomáveis, Os Goonies, todos trabalham o conceito de motivação dos heróis. Seja ele um grupo, seja ele só um personagem, ou seja ele apenas o anti-herói. Bom, existe uma trama que todos esses filmes trabalham. A trama do Indiana Jones é uma, a trama do Star Wars é outra. Existe um conflito. Olha que conflito pesado que é o Darth Vader com o Luke Skywalker. Um conflito que demora 3 filmes
3 filmes para se ter uma solução. O desenrolar dessa trama vai dizer como é que vai ser as jogadas, a jogabilidade e até a usabilidade daquela interface que você está fazendo para aquele jogo. Bom, falando em jogabilidade, lembre bem desse filme, O Gambito da Rainha. Filme não, é uma série. Mas, cara, é fantástica essa série, né? Se você se lembra, tá? Se você se lembrar de que as experiências que nós queremos fixar estão todas relacionadas à jogabilidade, seja da gamificação, seja no jogo de tabuleiro, ou de jogo de cartas, ou seja no jogo digital. Portanto, quais são as experiências que nós queremos que os alunos tenham durante o jogo? As interações entre os jogadores, né, são previstas? Um jogador interage com o outro? Como é que se dá? Vez de um, depois vez do outro, ou eles fazem concorrentemente? Vai a todo momento. Quais são as tarefas necessárias, cognitivas e motoras, para que o jogo isso aconteça? Lembra lá do filme O Gambito da Rainha. Se você não assistiu, assista que vale a pena, que você vai lembrar depois da jogabilidade. Existe um conjunto de cenas nos quais os personagens andam, né, percorrem um certo caminho. Por que esse caminho ele é importante? Porque cada uma das cenas, cada um dos elementos, se consegue um artefato, se ganha uma habilidade. Se você assistiu Detona Ralph, você vai lembrar de primeira que todos os lugares que o Ralph e mais a menininha passa, tem uma coisa que ele acaba ganhando, tem algum elemento. Esse elemento é chamado de artefato ou bad gadget. Tá? Esse artefato ou bad gadget, ele vai servir em algum momento para o jogo. Mas você tem que responder qual é a sequência de pontos que se ganha ao pegar um bad gadget, um artefato. O que o jogador ganha à medida que ele desenvolve as habilidades dele, desenvolve as competências necessárias, que competência está ligada lá com conhecimento, que ele tem que ter naquela atividade. E quais são os critérios de pontuação? Quando eles ocorrem, quando eu ganho habilidade, quando eu perco habilidade, quando eu ganho conhecimento, ganho competência, quando eu perco competência, como é que funciona isso? Qual é a expectativa dos criadores sobre isso? Controle, tá? Quais são os movimentos permitidos? Olha bem para essa cena. Nesta cena de Star Wars, tá lá o Chewbacca e o C3PO jogando. Jogando. E aí eles sabem quais são os movimentos perdidos, né? Os movimentos perdidos, os movimentos permitidos. Note uma outra coisa. Para cada movimento que o meu personagem faz, ele pode se transformar em alguma coisa. A alteração no comportamento ou na imagem, a alteração no ambiente, a alteração na disposição do tabuleiro. Há pontos específicos para bad gadgets do jogador, há pontos para relacionar a saúde, a potência, a força, a destreza, alguma habilidade interessante? Se há, tem que ser relatado aqui. E note, como que se controla o jogo? Lembra do Homer Simpsons acionando os botões, né, o sistema supervisório na usina nuclear do Sr. Burns? Pois é isso. E agora, que botão eu aperto? Como é que o jogador navega por entre as áreas? Ele vai andando, ele vai apertando o botão da direita, o botão da esquerda, ele vai com o mouse, tá? E outra, para cada
controle que eu tenho, para cada momento, eu tenho a música, eu tenho efeito sonoro, eu tenho, né, alguns elementos que dizem que eu estou no controle. Se é um jogo analógico, como que eu sei que eu estou no controle? Se é uma gamificação, eu estou usando o conceito de jogo para atribuir uma ação, como é que eu vou utilizar o controle, a seleção do que eu devo fazer, do que eu não devo? E por último, mas não menos importante, quais são os botões que vão controlar o jogo? Vai ser o botão Enter, botão ESC, botão A, botão Q, botão P? São teclas que vão fazer alguma funcionalidade? Ou vão ser teclas que vão dar vão parar, iniciar o jogo, né? E, né, nós temos também a identificação das telas, das cenas. Cada cena se passa em um ambiente, em um lugar. Se você não assistiu o Mandaloriano, guarde isso, são fantásticos. Tem 2 temporadas, está sendo a terceira. Assista o Mandaloriano. E olhe para esse bebê Yoda. O bebê Yoda está desenvolvendo suas habilidades em cada cena, em cada lugar, em cada momento. Então, nós utilizamos o mesmo conceito para quê? Para manter o nosso jogador conectado, engajado, tá? Por quê? A partir da tela inicial, vai para qual tela? A tela de introdução vai para a primeira fase, a segunda, depois volta para uma tela, vai para a quarta fase, quinta fase. Quais são os caminhos que vai ser feito? Vai depender do número de fases que você desempenhou ou projetou, vai depender do número de atividades que você quer que seja feito em um certo tempo, tá? Até chegar na tela de fim ou na tela da vitória. Cara, não tem jeito. Darth Vader é icônico. Darth Vader é fundamental para que você saiba quem é o seu inimigo no jogo. Quem são? Se é o oponente ou é o inimigo? O oponente é o meu parceiro, o cara que está jogando comigo fisicamente. Ok? Ele é meu oponente. O inimigo, ele é fictício. Ele é um vilão. O fictício pode ser jogado por um jogador, mas ele pode ser controlado por um jogador. Mas o inimigo nunca é uma pessoa, nunca é uma pessoa real, vamos falar assim, tá? Ele pode ser um estereótipo, tá? E além dos inimigos, né, eu tenho que fazer a atribuição das peças do jogo, né, as peças que são os peões, são os elementos que eu tenho do jogo, né, as características que eu tenho do jogo. Imagine lá um jogo de tabuleiro, você tem vários tipos de peões, né? Você tem o peão, você tem a rainha, você tem a peça, né, que é a torre, você tem um bispo, você tem um cavalo. Cada um deles tem uma certa maneira de se jogar e que pode ser derrotada. O jogador pode derrotar, né, o seu oponente e pode derrotar o seu inimigo, né? Mas lembra-se, ele é inimigo porque existe uma conexão com a história. Ele é um tirano porque existe uma conexão com a história. Ninguém é mal porque quer. Existe uma conexão, tá? Nós vamos trabalhar isso mais um pouquinho. Uma outra coisa, quais são os movimentos que o jogador, né? Eu vou falar jogador, mas pode ser o personagem, porque vai que o jogador está querendo ser o vilão naquela jogada. Vai que o jogador não quer ser só o vilão, quer ser o tirano máximo. Ou ele quer ser o herói, ou o herói mais cômico, o segundo personagem. Né? Então, tudo isso a gente tem que trabalhar. Por exemplo, de Star Wars, quem é o grande herói? É o Luke Skywalker, mas tem o Han Solo, tem a Princesa Leia, que fazem parte da trama e que você pode utilizar desses personagens também para conseguir avançar no jogo. Todos esses personagens têm uma mecânica. O termo mecânica é porque a ideia de funcionamento, tá? Mas todos esses personagens vão estar ligados a uma mecânica do jogo.
Essa mecânica vai dizer o seguinte: olha, todo ciclo, toda vez que eu apertar o botão para cima, né, ele está andando para cima. Se eu apertar o botão da direita, ele está andando para a direita, para a esquerda. Eu dei um botão de comando, ele vai andar. Então, ele vai alterar, ele vai encaminhar, o cenário vai mudar um pouco. Como que relaciona essas mecânicas de atirar, de pegar as coisas, com a imagem do jogador e com o enredo da história? Como que eu posso conseguir poderes e como que eu posso perder esses poderes, né? E o que acontece com a imagem do jogador? Ele muda, ele tem alteração? E por último, nós vamos falar basicamente dos personagens. Todos os personagens têm um critério específico. Todos os personagens são jogáveis, ou seja, eu posso entrar no jogo da família Dinossauro e jogar com o Baby, eu posso entrar no jogo da família Dinossauro e jogar com o Bob, com a Charlene, com a Fran, com a vovó, né? Pois é. Então, eu posso fazer essa mudança. Se eu mudo a perspectiva de qual jogador, qual personagem o jogador está, eu também vou mudar a história, vai mudar o enredo, porque vai ser uma outra composição. E é aí que nós vamos pensar. Essa composição vai seguir a mecânica, mas vai ter que fazer parte do enredo. Então, esse aqui, ó, a Charlene, né, na família dinossauro, tem uma característica de andar, de dançar, de dirigir, de atirar, por exemplo, né? E pode ser diferente da do Baby, né? A gente tem esse, né? Jogar a vovó do penhasco é o melhor episódio, né? Concordo, concordo. Então vamos lá. Todos esses personagens têm um psiquê. E a gente tem que trabalhar esse psiquê para dar um engajamento para a história. E é aí que começa. A gente começa sempre nas primeiras partes, a gente começa relatando o humor, né, e relatando a personalidade dos personagens. Para depois a gente trabalhar as motivações de cada um deles e depois identificar no rol das 16 personalidades como que ele vai, né, conduzir a história. Conduzir aquele personagem que ele tem uma personalidade mais de conselheiro, ele vai conduzir a história de que maneira? Para a gente conseguir entender isso, tem um acrônimo que eu venho criando há muito tempo para o desenvolvimento de jogos, chamado, né, CACUMOFA. CACUMOFA, ou CACUMOFO, né, ou MOFA, né, CACUMOFA, CACUMOFA, ou Coca-Mofa, vai depender do jeito que você vai falar, mas acho que fica mais bonitinho como CACUMOFA, MOFA. Caco, mofa, caco, mofa. Toda causa tem uma consequência. Toda motivação tem um fator de existência. Se você tirar qualquer um desses elementos, você não engaja ninguém na sua história, né? Você tem que ter causas e consequências, motivações e fator de existência. Sem isso, ninguém assiste o seu filme, ninguém joga o seu jogo, ninguém atribui aquela multimídia como algo prazeroso, tá? Bom, e aí nós chegamos ao fim. E agora eu vou passar para vocês a atividade. Só um minuto, parar aqui a gravação.